Bom, meninos, então na aula passada nós estávamos tratando a respeito dos recursos, sistema recursal, nós falamos do agravo de instrumento e depois, posteriormente, dos embargos de declaração. E nós deixamos bem claro para os senhores que o prazo para interposição dos embargos é de 5 dias e que o nosso sistema do Código dos Embargos tem um condão, aptidão de interromper o prazo para interposição de outro recurso. E lembrando para os senhores que nos juizados especiais cíveis, disciplinados pela Lei 9.099, lá esses embargos, uma vez sendo interpostos, eles não vão interromper, mas eles vão estar, na verdade, suspendendo o prazo para a interposição de outras modalidades ou espécies de recurso. Explicando para os senhores que o recurso de agravo, o recurso de agravo de instrumento, hoje se constitui na exceção, que o Código teve a iniciativa de gerar uma regra de que, contra as decisões interlocutórias, o recurso cabível, na realidade, deverá ser, a rigor, o recurso de agravo na sua modalidade retida, E que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, efeito suspensivo legal. O agravo de instrumento poderá a ele ser conferido efeito suspensivo nas hipóteses de o relator entender que seja conveniente, desde que presentes aqueles requisitos legais para que ao agravo de instrumento esteja sendo atribuído este efeito suspensivo. Mas regra geral, o agravo de instrumento, ele vai ser um recurso destituído de efeito suspensivo. O efeito suspensivo vai ser um efeito excepcional conferido ao recurso de agravo de instrumento pelo relator. Bom, nós temos ainda que tecer algumas considerações com os senhores a respeito da execução. E nós vamos começar a tratar com os senhores falando a respeito da execução por quantia certa contra devedor solvente. Primeiro aspecto que é fundamental a meu ver. A execução ou a atividade executória, atualmente no sistema do Código, vai se desenvolver de duas formas bem distintas. Ou a execução vai se desenvolver através de um processo autônomo, de um modelo processual ou de uma unidade processual autônoma, ou nós vamos ter uma execução fase, uma execução etapa, uma execução cujo desenvolvimento ou a prática dos atos executórios vão estar ocorrendo no contexto do mesmo processo em que proferida a sentença. Esta execução, a que eu faço referência para os senhores, é aquela espécie de execução que, se não foi criada apenas pela Lei 11.232, esta Lei 11.232 estendeu esse modelo processual sincrético para as execuções por quantia certa contra devedor solvente, desde que elas estejam amparadas em um título executivo o quê? Judicial. Então eu tenho execução ex intervalo, através de um processo de execução ex intervalo, ou seja, de um processo de execução autônomo, quando a pretensão executória ou a execução estiver amparada em um título o quê? Extrajudicial. Estão entendendo? Extrajudicial. Quando o título é extrajudicial, haverá necessidade, a rigor, da instauração de um processo de execução autônomo. Quando a execução estiver amparada em título executivo judicial, aquele formado, aquele forjado, aquele título criado com a participação a rigor do Estado juiz, nós teremos o quê? Uma execução fase, uma fase que nós chamamos aí de fase de cumprimento de sentença, cuja disciplina nós encontramos no Código de Processo Civil a partir do artigo 475J.